Olá, como vai? Meu nome é Eduardo e hoje vamos estudar algumas características da reta. Inicialmente, vamos começar com a noção de estar entre, que assim como o ponto, a reta e o plano é uma noção primitiva e segue alguns postulados. O primeiro é que, dados quaisquer pontos A e B, se A e B são distintos, então existe um P que está entre A e B. Dados os pontos A, B e P distintos, temos que A, B e P são colineares, A, B e P são distintos 2 a 2, e A não está entre P e B, nem B está entre A e P. Para definirmos uma semirreta, tomamos dois pontos distintos A e B. Uma semirreta é a junção dos pontos A e B, assim como os pontos X, que estão entre A e B, e os pontos Y quaisquer, tais que B está entre A e Y. Para denotarmos a semirreta, usamos a letra que indica o ponto de origem da mesma e um ponto qualquer pela qual a semirreta passa, com uma seta acima. Um exemplo a ser notado é a semirreta que inicia em A e passa por B. Dado um ponto C, tal que A está entre C e B, dizemos que a semirreta AC é oposta à semirreta AB. Definimos o segmento de reta de extremos A e B como sendo o conjunto de pontos A e B e todos os pontos que estão entre A e B, sendo estes chamados de pontos internos. Um caso especial de segmento de reta é quando os pontos A e B são coincidentes, ou seja, temos um segmento de reta nulo. Dizemos que dois segmentos de reta são consecutivos se e somente se a extremidade de um deles também é a extremidade do outro, mesmo que os pontos de extremidade de ambos não sejam colineares. Como podemos ver no exemplo, o segmento AB é consecutivo ao segmento BC, pois o ponto B é a extremidade de ambos os segmentos. Outro caso que podemos observar são os segmentos AB e XB, ou seja, XB está contido em AB, no entanto, B continua sendo extremidade de ambos os segmentos, ou dessa forma tornando AB e XB como segmentos consecutivos. Assim como no caso dos pontos colineares, dois segmentos de reta são colineares, se e somente se eles pertencem a uma mesma reta, podendo ou não ser consecutivos. Podemos observar no exemplo que os segmentos AB e CD são colineares, no entanto não são consecutivos. Já um segundo caso é os segmentos AB e BC, que são colineares e são consecutivos. Dois segmentos colineares e consecutivos são ditos adjacentes se e somente se possuírem uma única extremidade em comum. Vamos observar três casos onde dois segmentos não são adjacentes. Primeiro, os segmentos AB e BC são consecutivos, no entanto não são colineares, assim não sendo adjacentes. Segundo, os segmentos AB e CD são colineares, no entanto eles não são consecutivos, dessa forma não são adjacentes. E terceiro, temos os segmentos AB e BC, que são colineares e consecutivos, no entanto possuem mais do que um ponto em comum. A congruência de segmentos também é uma noção primitiva, e utilizaremos este símbolo para representá-la. E segue os seguintes postulados. Primeiro, reflexiva. O segmento AB é congruente a ele mesmo. Segundo, simétrica. Se o segmento AB é congruente ao segmento CD, então o segmento CD é congruente ao segmento AB. Terceiro, transitiva. Se o segmento AB é congruente ao segmento CD e o segmento CD é congruente ao segmento EF, então o segmento AB é congruente ao segmento EF. Quarto,
Transporte de segmento. Dado um segmento de reta AB e uma semirreta de origem A', existe um ponto B' sobre a semirreta tal que a linha B' é congruente a AB. Dados dois segmentos AB e CD, pelo postulado do transporte, podemos obter sobre a semirreta AB um ponto P tal que AP é congruente a CD. Assim, na imagem, vamos observar as três hipóteses a serem consideradas. Primeiro, o ponto P está entre A e B. Assim, o segmento CD é menor do que o segmento AB. Segundo, o ponto P coincide com o ponto B, ou seja, AB é congruente a CD. E terceiro, o ponto B está entre A e P. Assim, o segmento AB é menor do que o segmento CD. Um ponto M é ponto médio de um segmento AB se e somente se M está entre A e B, e se os segmentos AM e MB são congruentes. Dados os segmentos AB e CD, a adição de segmentos ocorre da seguinte forma. Tomando uma semirreta RT, obtemos um segmento RM, tal que é congruente a AB, e um segmento MT, que é congruente a CD. Dessa forma, temos que RT é a soma dos segmentos. Dados dois segmentos AB e CD, a adição entre eles ocorre da seguinte forma. Tomando uma semirreta RT, temos que, pelo postulado do transporte, existe um RM, tal que ele é congruente a AB, e um segmento MT, que é congruente ao segmento CD. Além de que RM e MT são adjacentes. Dessa forma, temos que RT é a adição entre os segmentos A e B. Um caso especial é quando queremos somar N vezes um mesmo segmento. Como podemos observar na imagem, queremos somar 3 vezes o segmento AB. Assim, ao colocarmos 3 vezes o segmento, ou transportarmos 3 vezes o segmento AB sobre a semirreta RS, temos que o segmento de reta RS é múltiplo de AB. A medida de um segmento AB é indicada por M de AB ou somente AB. A medida de um segmento não nulo é representada por um número real positivo, onde podemos observar 3 casos. Se um segmento AB é congruente ao segmento CD, então AB e CD possuem mesma medida. Segundo, se um segmento AB é maior do que o segmento CD, então a medida do segmento AB é maior do que a do segmento CD. Terceiro, a medida do segmento soma é a soma das medidas dos segmentos parcela. Como podemos observar no exemplo, o segmento AB possui medida 2 e o segmento BC possui medida 3. Assim, a soma dos segmentos possui medida 5. A medida de um segmento também é dita como sendo o comprimento do segmento. Agora definiremos 2 tipos de distância entre pontos: a distância métrica e a distância geométrica. Dados os 2 pontos A e B, a distância geométrica entre eles é o segmento AB e pode ser representada por DAB ou qualquer segmento congruente a AB. No entanto, a medida ou comprimento de um segmento AB, que é a distância geométrica entre os pontos A e B, é chamada de distância métrica. Um caso particular é quando A e B são coincidentes. Então dizemos que a distância geométrica é um segmento nulo e a distância métrica é 0. Esse foi um vídeo para o projeto de criação de videoaulas da UTFPR Campus Pato Branco, do curso de Licenciatura em Matemática. Quem gostou, clica no gostei, segue o canal e até a próxima!